Vamos lá, dúvida de vocês, o tema escolhido, hormônio, reposição hormonal causa câncer de mama. Então vamos desmistificar isso. Muito vocês escutam, tanto de profissional de saúde quanto de pessoas da sociedade, né? Pessoas leigas, né? Amigo, familiar, então. E existe um medo da reposição hormonal por conta disso, não é verdade? Por isso a escolha do tema aí, né, no nosso grupo. Então, assim, nós temos causas genéticas e epigenéticas para o câncer de mama. Mas o primeiro fator de risco para ter câncer de mama é ter mamas e ser mulher. Então, todas nós temos riscos para câncer de mama. Mas vem ali as diferenças. 10% dos cânceres de mama, eles têm risco genético, ou seja, de todos os casos de câncer de mama que existe, 10% equivale a risco genético, risco hereditário. Os outros vêm de algo que aumenta o fator de risco, que eu já vou explicar. Se você tem um risco genético para câncer de mama, não significa que você vai ter o câncer, mas você tem um pouco mais de risco comparado com aquela que não tem o risco genético, tá? Uma história familiar. A história familiar não contraindica a reposição hormonal, tá bom? Então, assim, o fato de sua mãe, irmã ter tido câncer de mama, você pode sim fazer a reposição hormonal, tá? E isso eu vou falar também um pouquinho ali pra frente. Os outros 90%, ou seja, você não tem história familiar. E você, o que faz acelerar o risco para você ter câncer de mama se você não tem risco genético? Como é o seu dia a dia, como são as suas escolhas alimentares, se você pratica exercício ou não, como você dorme, como você gerencia seu estresse, tá? Então, a maioria dos cânceres de mama surgem por algum fator de epigenética, ou seja, se eu tenho uma alimentação rica em gorduras animais, rica em carboidratos, mas principalmente gorduras, sem aquele controle, né, de ter vitaminas, verduras, legumes, controlar, né, essas questões, eu vou ter um risco aumentado. Consumir muito ultraprocessados, alimentos prontos, que já nos alimentos já tem um pouquinho de hormônio, esses ultraprocessados, eles favorecem, né, são os disruptores endócrinos que a gente chama, tá bom? E a obesidade. A obesidade está em primeiro lugar em relação a risco para ter câncer. E o câncer de mama está nessa lista, tá bom? Qualquer outro tipo de câncer, mas o câncer de mama. O fato de não sedentarismo, não praticar atividade física, exercícios, tanto aeróbico quanto musculação. Então, mais um motivo de se praticar a musculação, de fazer exercício, de ser ativa, né? Então, sedentarismo, fator de risco. Estresse, nível de estresse, eu não tiro férias, eu estou sempre estressado, me estresso com a mínima coisa, com qualquer objeto que ficou fora do lugar, já sou estressada, brigo em casa, sabe? Esse nível de estresse, assim, é fator de risco. Não dormir bem, eu não durmo bem, eu durmo pouco, eu não cuido do meu horário de sono, eu, né, fico usando só remédio para dormir, mas mesmo assim isso não faz um sono reparador, também são fatores de risco. Então, aonde é que a gente tem que trabalhar? Onde a gente trabalha aqui no dia a dia, no consultório, em relação a isso, tá? Então, melhorar a qualidade de vida, eu gerenciar todos os meus pilares para ter um envelhecimento saudável. O estrogênio, ele está ligado ao nosso corpo. Então, nós passamos metade da nossa vida com o estrogênio, né? Porque a gente tem ciclo menstrual, o estrogênio é importante para engravidar, o estrogênio é importante para toda a nossa manutenção da saúde. Mas ele é fator de risco para câncer de mama. A maioria dos cânceres de mama são hormônio dependentes. Então, por isso que eu falei, o fato de ser mulher, ter estradiol no corpo, mesmo sendo fisiológico, é um fator de risco para câncer de mama. Quando você entra na menopausa, você deixa de produzir esse estradiol. A partir do momento que você vai pensar em uma reposição hormonal, as escolhas devem ser bem feitas. Os hormônios sintéticos, todos são sintéticos quando a gente vai escolher a reposição, mas aqueles que são de via oral, que têm um metabolismo hepático, eles têm um fator de risco aumentado, porque eles vão fazer uma metabolização e liberar, aumentar o estrona, que é um subtipo de estradiol que a gente libera e que a gente tem no nosso corpo. Quando esse estrona está em níveis muito elevados, em comparação com o estrogênio, com o estradiol,
você tem um fator de risco aumentado para câncer de mama. Então, a gente tenta evitar a reposição hormonal oral para evitar esse excesso de estrona. O estrona é produzido através do tecido adiposo, por isso que a obesidade é fator de risco, porque geralmente as mulheres obesas ela têm essa relação estradiol-estrona desequilibrada e acaba tendo mais níveis de estrona do que estradiol. Então favorece, né, ir o estrona para receptores da mama e os riscos dos nódulos e do câncer. Então por isso que a obesidade também é um fator, né, de risco aí importante no câncer de mama. Quando a gente faz a reposição hormonal com hormônios via transdérmica ou implante hormonal, a gente tira essa primeira passagem pelo fígado e diminui o risco dessa transformação, dessa metabolização em estrona. Então, a reposição hormonal, que a gente chama de bioidêntica, onde tem uma estrutura molecular semelhante, é feita em laboratório, feita em farmácia de manipulação, mas tem uma estrutura molecular semelhante ao que a gente produz, é o hormônio mais indicado para não ter o risco do câncer de mama. Então, a reposição hormonal não causa câncer de mama, mas ela deve ser bem escolhida, ela deve ser bem individualizada em relação à dose e escolhas de vias, ok? Então, por isso que a reposição hormonal não causa câncer de mama, certo? As contraindicações absolutas para uma reposição hormonal, se você teve câncer de mama ou câncer de endométrio, que é aquela camadinha interna do útero, que são hormônios dependentes, né? Câncer de hormônio dependente. Então, eu não vou fazer reposição de hormônio se eu tive um câncer que era hormônio dependente, tá bom? Então, aí tá a explicação. Eu gostaria que vocês colocassem dúvidas a respeito do assunto na sequência aí do vídeo, se concordam que tá tudo ok, se entenderam, ok? E até o próximo assunto.